Você ouviu o que aconteceu com Vince McMahon? Porque o que está se desenrolando nos bastidores é simplesmente de partir o coração. O homem que um dia dominou o mundo da luta livre com mão de ferro desapareceu dos holofotes, e o silêncio está levantando sérias questões. Relatos estão surgindo, sussurros ficam mais altos, e até mesmo sua esposa, Linda, falou com um tom que chocou a todos. Ninguém viu isso acontecer. Isso não é um enredo. Isso não faz parte do show. Algo mudou. E não é bom. O que realmente aconteceu com Vince McMahon? Fique conosco, porque o que você está prestes a ouvir pode te deixar sem palavras. A ascensão de um titã. Muito antes de se tornar uma das figuras mais polarizadoras do entretenimento, Vince McMahon era apenas um garoto com um sonho e uma infância caótica. Ele não cresceu no luxo. Na verdade, ele nem conheceu seu pai biológico até os 12 anos. Mas quando o fez, tudo mudou. Vince Sr. dirigia a Capital Wrestling Corporation, uma pequena promoção de luta livre baseada no Nordeste. Era modesta, à moda antiga e ligada às tradições da National Wrestling Alliance. Vince Jr. viu algo diferente. Ele não queria manter o sistema. Ele queria quebrá-lo. O que se seguiu foi nada menos que uma aquisição hostil tanto do negócio quanto de toda a indústria. No início dos anos 1980, Vince McMahon comprou a empresa de seu pai e fez uma aposta massiva. Ele iria para o nível nacional. Isso era inédito na época. Os promotores ficavam em suas regiões, respeitavam seus limites. Vince rasgou o mapa. Ele recrutou talentos de outros territórios, investiu em televisão a cabo e, o mais importante, colocou tudo o que tinha na construção da WrestleMania. Aquela primeira WrestleMania, em 1985, quase o levou à falência. Ele despejou todas as suas finanças nela. Se falhasse, não haveria rede de segurança, mas não falhou. Explodiu. Hulk Hogan, Mr. T, Cyndi Lauper e Muhammad Ali trouxeram a atenção da grande mídia para a luta livre como nunca antes. O resto foi história. A partir desse ponto, Vince McMahon se tornou maior que a vida. Ele não era apenas o CEO por trás das cortinas. Ele entrou no ringue, interpretou o vilão, se tornou físico e se transformou em um personagem que o público amava odiar. Ele era arrogante, exagerado e implacável, um reflexo perfeito de sua reputação no mundo real. Quando Stone Cold Steve Austin o mandou para aquele lugar e aplicou um stunner, isso se tornou o visual que definiu a Atitude Era. Mas Vince estava sempre no controle, mesmo quando parecia um caos. Ano após ano, ele empurrava os limites. A década de 1990 foi selvagem. Guerras de audiência, rivalidades sangrentas, acrobacias insanas. Vince manteve a máquina em movimento, transformando a WWF em um império bilionário. E quando ele comprou a WCW, em 2001, foi a confirmação final. Ele havia vencido. Ele se tornou o rei indiscutível da luta livre profissional. O que muitas pessoas não percebem é o quanto da empresa funcionava através dele pessoalmente. Ele não era um executivo distante. Vince estava nas trincheiras, reescrevendo roteiros, gerenciando decisões criativas, dando as ordens sobre o talento e, às vezes, dormindo apenas algumas horas por noite. Ele viajava constantemente, se exercitava em horários absurdos e raramente tirava férias. Aqueles que o conheciam o descreviam como uma máquina. Não havia um botão de desligar. Mesmo quando a WWE se tornou uma empresa de capital aberto, mesmo quando novas estrelas como John Cena, Roman Reigns e Seth Rollins surgiram, Vince manteve seu controle firme. Ele moldou não apenas o lado comercial da luta livre, mas também seu tom cultural. A forma como as lutas eram ritmadas, como as entrevistas eram entregues, como as rivalidades eram estruturadas. Tudo tinha as impressões digitais de Vince. Sua presença era inconfundível.
e por décadas parecia que nada poderia desacelerá-lo. Mas havia indícios. De vez em quando, alguém apontava como Vince nunca mostrava sinais de desaceleração, mas talvez devesse ter feito. Lesões, cirurgias, controvérsias, escândalos. Ele superou todos eles. O mundo mudou ao seu redor. E, no entanto, Vince permaneceu o mesmo. Para o bem ou para o mal, ele se recusava a largar o controle. O que é ainda mais notável é que, apesar de décadas de poder, ele permaneceu um mistério. Os fãs viam o personagem, os funcionários viam o chefe, poucos realmente viam o homem. E agora, com os relatórios recentes levantando sérias preocupações sobre sua condição, as pessoas estão olhando para trás e se perguntando: nós realmente conhecemos a história completa por trás da ascensão deste titã? Ou estávamos apenas assistindo ao show que ele queria que víssemos? Por trás das cortinas, para o mundo, Vince McMahon era indestrutível. Mas por trás das cortinas, sua vida era um labirinto de rituais, paranoia e extremos. Ex-funcionários e pessoas de dentro da empresa descreveram sua rotina diária como francamente punitiva. Acordar antes do amanhecer, treinar como um fisiculturista, voar pelo país, microgerenciar shows ao vivo, reescrever roteiros até as primeiras horas da manhã e então fazer tudo de novo. Ele não apenas dirigia a WWE, ele era a WWE. Cada linha de comentário, cada resultado de luta, cada piada ou insulto no ar, Vince tinha uma mão nisso. Esse controle não era simbólico, era absoluto. As histórias sobre a sua intensidade viraram lenda. Ele odiava espirrar, especialmente os próprios, porque isso o lembrava que não estava no controle. Recusava-se a reconhecer o cansaço e esperava que os outros fizessem o mesmo. Se um roteirista caísse no sono durante um voo noturno, muitas vezes acordava e encontrava Vince sentado à sua frente de olhos arregalados, ainda trabalhando. Ele era conhecido por comer quantidades absurdas de bife, detestava certos alimentos como salada de frango e recusava-se a acreditar em doenças. A piada entre a equipe era simples. Vince achava que podia superar a morte. Mas com o passar do tempo, as rachaduras começaram a aparecer. Por trás de sua caminhada poderosa e ternos bem cortados, havia rumores, sussurros silenciosos sobre cirurgias, conversas sobre lesões crescentes de décadas de acrobacias físicas. Seu personagem na tela pode ter sido caricato, mas o homem por trás de tudo havia sido arremessado, atingido com cadeiras e até mesmo levado socos reais em sua busca para liderar pelo exemplo. Isso teve um custo. Ainda assim, Vince nunca permitiu que a fraqueza fizesse parte da história. Quando ele rompeu ambos os quadríceps em 2005, após correr para o ringue no Royal Rumble, ele sentou-se famosamente no ringue, dando ordens, incapaz de ficar de pé, mas recusando-se a mostrar dor. Foi a metáfora perfeita. Mesmo que algo quebrasse, ele fingiria que não, e a maioria dos fãs nunca soube. Mas nem todos dentro da empresa estavam cegos para o preço. Roteiristas e produtores que estavam lá há anos notaram como ele começou a depender mais dos outros. Ele desaparecia de algumas reuniões. Às vezes, ele pausava e parecia esquecido no meio da conversa. Não eram momentos catastróficos, apenas pequenos tropeços de um homem que nunca havia permitido nenhum único. Alguns atribuíram à idade, outros não tinham tanta certeza. Na década de 2010, Vince já tinha mais de 70 anos, mas ainda mantinha o mesmo ritmo que tinha nos anos 80. O mundo da luta livre evoluiu. As redes sociais mudaram a forma como os fãs interagiam, e seu público ficou mais jovem. Mas os instintos de Vince permaneceram enraizados no passado. Enquanto alguns admiravam sua consistência, outros começaram a vê-lo como desatualizado. Mais talentos começaram a se manifestar. Triple H, Stephanie e outros membros da família começaram a lidar com decisões criativas. Lentamente,
O império começou a descentralizar, pelo menos na superfície. No entanto, apesar de todo o burburinho sobre uma mudança de guarda, a sombra de Vince pairava sobre tudo. Mesmo quando ele renunciou em 2022 em meio a investigações, poucos acreditaram que seria permanente. E eles estavam certos. Ele voltou em poucos meses. Assim, o homem que construiu tudo se reinseriu na máquina, sem turnê de desculpas, sem discurso de despedida. Ele retornou com um bigode aparado e uma tranquila desafio, como se dissesse: ainda estou aqui. Mas algo estava diferente. Mesmo através de aparições públicas fortemente controladas, as pessoas notaram. Ele se movia mais devagar. Seu rosto parecia afundado. Sua postura havia mudado. E para um homem que um dia se orgulhava de seu poder e presença, esses eram sinais que não podiam ser completamente escondidos. Os fãs começaram a fazer perguntas. Que preço décadas de ambição implacável haviam cobrado? O que estava acontecendo por trás das cortinas agora? A verdade ainda estava fora de vista, mas pela primeira vez em muito tempo, a ilusão da invencibilidade de Vince McMahon começou a escorregar. E o que estava por baixo não era um personagem. Era um homem, mais velho, desgastado e talvez pela primeira vez, vulnerável. O repentino afastamento. Para alguém que dominou os holofotes por mais de 4 décadas, o silêncio de Vince McMahon se tornou mais alto do que qualquer promo que ele já fez. Ele não estava apenas se afastando. Ele estava desaparecendo pouco a pouco. Não aconteceu da noite para o dia. Mas nos últimos 2 anos, algo mudou. O homem que um dia esteve na linha de frente em cada controvérsia, cada marco, cada espetáculo não estava mais recebendo aplausos. E aqueles que prestavam atenção começaram a se perguntar o porquê. A mudança mais óbvia veio em 2022. Naquele ano, surgiram notícias de supostos pagamentos de suborno relacionados a alegações de má conduta. As manchetes explodiram. Vince, aos 77 anos, anunciou que estava renunciando. A declaração foi clínica, breve e profissional. Muitos presumiram que era o fim de uma era, mas apenas alguns meses depois, ele estava de volta, eleito para o conselho, influenciando a estratégia corporativa, até mesmo ressurgindo como uma figura nos bastidores. Seu retorno parecia o Vince clássico, sem desculpas, estratégico, controverso. Os fãs estavam divididos, mas a maioria concordou que era o tipo de jogada de poder que só ele conseguiria. Ainda assim, algo parecia diferente desta vez. Ele não estava aparecendo em shows ao vivo. Não estava nos bastidores dando ordens, e quando aparecia, era raramente. Não era o Vince que as pessoas se lembravam. Ele parecia diminuído. Sumiu a arrogância, a presença imponente. Em seu lugar estava um homem mais magro e mais velho, tentando manter o controle de um império que há muito tempo superara qualquer pessoa. A mudança não foi apenas física. Foi tonal. Mesmo quando falava publicamente, havia hesitação, pausas, uma falta de fogo que um dia o definiu. Então vieram os relatos, silenciosos a princípio, sussurros daqueles próximos à empresa, de que ele havia passado por uma grande cirurgia na coluna, que a recuperação havia demorado mais do que o esperado, que também houve uma substituição de quadril. Estes não eram apenas procedimentos menores, eram cirurgias que mudavam a vida, especialmente para alguém perto dos 80 anos. Um relatório sugeriu que a operação na coluna durou várias horas e o deixou temporariamente incapaz de andar sem assistência. Nada disso foi confirmado diretamente por Vince ou pela WWE. Como sempre, o silêncio disse mais do que qualquer declaração. E então, houve os raros avistamentos públicos. No Super Bowl de 2025, as câmeras o flagraram saindo de uma suíte de luxo. Mas os espectadores notaram imediatamente. Seu corpo parecia magro, sua caminhada era rígida. Ele estava usando uma bengala. O vídeo viralizou pelas razões erradas.
Fãs que cresceram assistindo-o como o exagerado Mr. McMahon não podiam acreditar no que viam. Não parecia envelhecimento. Parecia um colapso repentino. Fontes internas tentaram minimizar. Ele está se recuperando, disseram alguns. Ele ainda está afiado, afirmaram outros. Mas o contraste era muito gritante para ser ignorado. Este não era o Vince McMahon da era da atitude, dando ordens no ringue. Este não era o empresário fechando acordos de TV bilionários. Este era um homem claramente lutando contra algo muito maior do que o público havia sido informado. Até mesmo os mais próximos a ele começaram a gerenciar as expectativas. Relatos sugeriram que ele não estava mais supervisionando as operações diárias da direção criativa da WWE. Triple H havia assumido totalmente. Outros executivos estavam lidando com contratos, marketing e produção. O controle de ferro de Vince estava se afrouxando, não porque ele queria, mas porque tinha que fazer. Ainda assim, a mensagem oficial permaneceu vaga. Nenhuma declaração, nenhuma entrevista, nenhuma explicação. Apenas um silêncio persistente e avistamentos ocasionais que deixaram os fãs com mais perguntas do que respostas. Ele estava bem? Ele estava se afastando de vez desta vez? Ou era apenas mais um capítulo silencioso em uma história que nunca realmente termina? O que antes era impensável agora era difícil de negar. Vince McMahon, o homem que uma vez se autodenominou geneticamente superior, parecia frágil. E pela primeira vez não fazia parte de um enredo. Ninguém viu isso acontecer. De acordo com relatos que surgiram há apenas alguns dias, Vince McMahon estava novamente no hospital. Desta vez, a preocupação não era com problemas legais, classificações de televisão ou drama nos bastidores. Isso era diferente. Fontes próximas à situação o descreveram como irreconhecível, frágil, quieto e muito distante da figura maior que a vida que uma vez desfilava em arenas para o rugido de milhares. Não houve uma grande entrada, nenhum sorriso desafiador, nenhum personagem do Mr. McMahon, apenas um homem em recuperação cercado pelo silêncio. O que torna isso tão difícil de processar é o quão repentino parece, mesmo depois de todos os sinais de alerta. Por anos, Vince conseguiu projetar uma ilusão de invencibilidade. Ele desafiou a idade, lesões e escândalos. Ele era o cara que rompeu os 2 quadríceps na televisão ao vivo e continuou dando instruções do tatame como se nada tivesse acontecido. O cara que uma vez trabalhava 20 horas por dia e se gabava de dormir apenas algumas horas por noite. Então, quando a notícia de que ele estava de volta a uma cama de hospital, lutando para se mover, parecendo fraco e desorientado, as pessoas não sentiram apenas choque. Elas sentiram algo mais. Coração partido. E essa é a parte que ninguém viu acontecer. Porque não importa o que você pense de Vince McMahon, se você o admirou, o ressentiu ou simplesmente não conseguia desviar o olhar, você não pode negar o impacto que ele teve. Ele construiu um império do zero. Ele mudou a forma como as pessoas viam a luta livre para sempre. Ele lançou as carreiras de nomes conhecidos como The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena e inúmeros outros. Ele transformou a luta livre de um nicho regional em um fenômeno global. Suas digitais estão por todo o entretenimento moderno, quer as pessoas admitam ou não. Então, quando os fãs dizem, "Você ouviu o que aconteceu com Vince McMahon?" Logos, eles significam mais do que apenas sua condição médica. Eles estão lamentando o colapso de um mito que lhes dizia que algumas pessoas eram realmente intocáveis, que garra e determinação podiam conter os anos, que alguém como Vince nunca desapareceria silenciosamente. E, no entanto, aqui estamos. Os próximos a ele não compartilharam muito. Nenhum vídeo público, nenhuma declaração, nenhuma negação. Os poucos que o viram relatam que ele está malmente reconhecível do homem com quem trabalharam há apenas alguns anos.
O mesmo homem que uma vez dava ordens aos gritos da posição de guerrilha, agora precisa de ajuda para se levantar. Um ex-funcionário disse: "É como ver uma estátua rachar." Não está claro quanto tempo ele ficou hospitalizado ou qual é sua condição atual. Tudo está sendo mantido em segredo. Mas o fato de a notícia ter vazado já é revelador. Vince sempre foi meticuloso em controlar narrativas. Se isso escapou, provavelmente significa que não podia mais ser escondido. Fãs de luta livre não são estranhos a reviravoltas chocantes. Mas esta dói. Talvez porque não seja um momento roteirizado. Não há promo de retorno, nem salvamento com cadeira de aço, nem discurso de aposentadoria no centro do ringue. Apenas a imagem de um homem que deu tudo ao negócio, agora parecendo que talvez não tenha mais nada a dar. E ainda assim, de alguma forma, a história parece inacabada. Ninguém sabe se este é o capítulo final ou apenas uma pausa. Vince McMahon já surpreendeu o mundo antes. Ele virou manchetes quando ninguém esperava. Mas desta vez o silêncio é a manchete. E para um homem que busca espetáculo, é a quietude que mais perturba. Então sim, você ouviu o que aconteceu com Vince McMahon? Porque é verdadeiramente de partir o coração. Um mundo sem palavras. A reação foi imediata e não veio apenas dos fãs. Desta vez, atingiu em cheio. Enquanto o público juntava as pistas de rumores e avistamentos raros, alguém muito mais próximo de Vince McMahon quebrou o silêncio. Sua esposa, Linda. Por décadas, ela esteve ao lado dele através da construção do império, escândalos, processos e os mais altos picos da fama. Mas o que ela disse agora foi diferente e pegou todos de surpresa. Algo está profundamente errado. Linda supostamente confidenciou a um amigo próximo. De acordo com fontes online, ele não é mais o homem que costumava ser, nem fisicamente, nem emocionalmente. Essas palavras, cruas e desprovidas de qualquer polimento corporativo, começaram a circular rapidamente. Ela não falou pelos canais da Doble ou comunicados de imprensa. Chegou silenciosamente, indiretamente, mas aterrissou com força. A mulher que ajudou a cofundar a empresa, que manteve uma postura composta por décadas, agora parecia devastada. E naquele momento, tudo pareceu real. O mundo da luta livre de repente pareceu muito menor. Lutadores do passado e do presente começaram a se manifestar. Alguns ofereceram respeito cuidadosamente formulado. Outros largaram os filtros e compartilharam seu choque. Um produtor de longa data da WWE escreveu: "Nunca pensei que veria o dia. Vince sempre pareceu invencível, mas se Linda está tão preocupada, talvez todos devêssemos estar." Os fãs reagiram da mesma forma. Fóruns de discussão foram inundados com clipes antigos e tributos. TikToks e Instagram Reels mostrando Vince em seu estado mais selvagem, espirrando cerveja, pulando no ringue, rosnando em um microfone, agora carregavam um tom de tristeza silenciosa. E então, houve o contraste. A WWE, a máquina que Vince construiu, continuou funcionando como um relógio. Não houve homenagens, nenhum gráfico de melhoras, nenhuma pausa. Os shows semanais foram ao ar, os roteiros seguiram em frente e as luzes permaneceram acesas. Para alguns, foi insensível. Mas para outros, foi exatamente o que Vince teria desejado. Nenhuma pena, nenhuma atenção, apenas negócios. Ainda assim, não impediu a sensação de que algo grande havia mudado. Pessoas que trabalharam com Vince por anos admitiram ter notado sinais. Uma caminhada mais lenta, uma voz mais quieta, uma relutância em ficar em pé por muito tempo durante as reuniões. Mas ninguém esperava que chegasse a este ponto, especialmente Linda. De acordo com pessoas próximas a ela, ela tentou pressioná-lo a se aposentar anos atrás. Ela se preocupava com a saúde dele, com sua incapacidade de desacelerar, mas Vince, como sempre, recusou. Agora, observando-o à distância, incapaz de impedir o declínio, ela estava supostamente com o coração partido.
E foi isso que deu a toda essa situação um tipo diferente de peso. Não apenas a deterioração física, não apenas as implicações de negócios, mas o desmoronamento emocional de uma parceria que havia resistido a tudo. Linda sempre desempenhou o papel discreto nos bastidores. Ela foi CEO, candidata ao Senado, uma força calmante, enquanto Vince invadia a vida como um furacão. Mas agora ela estava dando o alarme, e o mundo finalmente ouviu. Claro, as perguntas surgiram. Ela estava falando porque ninguém mais o faria? Era essa a maneira dela de garantir que as pessoas soubessem a verdade antes que ela fosse enterrada por trás do silêncio corporativo? A WWE permaneceu em silêncio. Nenhuma declaração, nenhuma confirmação, nenhuma negação, apenas a programação usual. Mas a ausência de uma resposta fez as palavras de Linda ressoarem mais alto. Não se tratava mais apenas de um homem. Tratava-se do que acontece quando até os mais fortes começam a desvanecer e as pessoas mais próximas a eles têm que assistir isso acontecer impotentemente. Então, agora o mundo espera. Espera para ver se Vince retornará. Espera para ver se a WWE finalmente dirá algo. E espera para ver o que Linda, a mulher que permaneceu em silêncio durante tudo, pode dizer a seguir. Porque desta vez, sua voz não parecia parte do show. Parecia luto. O sino final. No mundo que Vince McMahon construiu, o show sempre continuava. Não importavam as lesões, os escândalos, quem saía ou quem morria. As luzes permaneciam acesas e as câmeras continuavam gravando. Essa era a sua regra. Essa era a sua religião. Mas agora, à medida que as perguntas aumentam e o silêncio preenche o espaço onde sua voz costumava estar, os fãs se perguntam o que acontece quando o showrunner desaparece. Não há uma palavra oficial, nenhum comunicado médico, nenhuma promo final, apenas a imagem que continua a assombrar a todos. Vince McMahon, supostamente hospitalizado, frágil, magro e malmente reconhecível. E ao lado dessa imagem, as palavras sussurradas de Linda, revelando silenciosamente o que poucos ousavam dizer em voz alta. Que o homem que uma vez controlou cada segundo da WWE talvez não esteja mais no controle de nada. Se este é o fim, não é o que ninguém esperava. Vince deveria sair em seus próprios termos. Talvez uma última aparição pública, uma despedida simbólica, uma passagem de bastão no ringue. Em vez disso, ficamos com sombras, com rumores, com o coração partido. O império que ele construiu continua a prosperar, mas o imperador silenciou. E, no entanto, há uma estranha beleza nesse silêncio. Porque apesar de todo o barulho que Vince McMahon criou ao longo de sua vida, as multidões rugindo, os pirotécnicos, a música, o caos, este momento parece profundamente humano. Ele corta a bravata, o ego, os truques. O que resta é apenas um homem, um que deu tudo o que tinha para construir um mundo pelo qual milhões se apaixonaram. E agora esse mundo continua girando sem ele. Há aqueles que acreditam que ele ressurgirá, que Vince McMahon não sabe como ficar desaparecido, que ele voltará para um escritório, dará ordens, talvez até apareça em uma tela. Mas também há uma sensação crescente de que talvez já tenhamos visto o capítulo final. E se isso for verdade, aconteceu sem aviso. Sem música tema, sem reviravolta dramática, apenas um desaparecimento silencioso que ninguém viu. Então, onde isso nos deixa? Com memórias, com contradições, com admiração, frustração, admiração e tristeza. Porque Vince McMahon não era apenas um homem, ele era um mito. E agora esse mito está se desintegrando, revelando o custo de ser maior que a vida por tempo demais. Talvez nunca saibamos a verdade completa do que está acontecendo por trás dessas paredes. Mas sabemos disso. O silêncio significa algo. Ele fala mais alto do que qualquer promo. E pela primeira vez em décadas, a pergunta não é o que Vince fará a seguir. A pergunta é: o que vamos lembrar? O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários.